Olá, gente, estamos aqui para fazer mais uma live, conversar um pouco com as pessoas, atualizar as informações. Nós estamos acompanhando em tempo real todas as informações do problema dessa pandemia, recebendo informações em tempo real tanto do governo do estado como também da nossa vigilância sanitária, atualizando os números locais, acompanhando como é que está andando os pontos-socorro, as imagens estão direto ligadas, nós estamos acompanhando todos os locais que estão sendo preparados para enfrentar. E vamos falar um pouco sobre as medidas que estão sendo tomadas, mas vamos primeiro passar a atualização dos números diretamente com as imagens do nosso call center. Os números atualizados hoje estão crescendo, isso é normal, né? A gente esperava que fosse crescendo gradativamente. Hoje nós ainda mantemos, graças a Deus, uma só confirmada, mas na realidade essa confirmação é porque o governo não liberou os kits de teste. Automaticamente essa confirmação foi porque essa paciente estava em São Paulo, trabalhava num setor especializado e automaticamente conseguiu fazer esse tipo de jogo. De ter atendido, né? Essa confirmação acho que poderia ser muito maior se a gente tivesse já realizado outros exames, mas espero que a semana que vem o governo mande todos os exames para a gente começar a fazer os testes. Eu tenho certeza que esse número vai aumentar muito, até porque vocês vão ver nos números seguintes, né? Hoje, suspeitos são 122, né? 143 colheram exames, 122 estavam suspeitos. Do total caso positivo, volta a falar, é 1. Foram descartados 20. Né? Dos que estão aí, nós temos 6 pessoas em UTI já, sendo 2 crianças, 10 pessoas internadas sob observação no hospital. Essas 10 pessoas têm problemas médios, né, que requerem internação, e pacientes em isolamento, 106 pacientes em isolamento. Então, a gente já tem um quadro que cada dia vai crescendo mais, né? O call center continua crescendo, não fizemos nem 3 dias ainda, às 10 horas da noite é que vão dar 72 horas, em menos de 72 horas tivemos 1.097 ligações. Dessas 1.097 ligações, 140 eram sintomáticas, 149, e 83 já foram imediatamente agendadas na USAFA, porque o quadro estava um pouco mais avançado. Então, eu diria que a possibilidade desses 230 e pouco também estarem já efetivamente com uma grande suspeita de serem. Esse número ele vai crescer porque você vai multiplicando por 2, 3, 4 e essa coisa vai crescendo. É uma coisa que tem preocupado, né? Porque nós vemos que os números vêm. Nós não tínhamos ninguém em UTI, já temos 6. Nós não tínhamos ninguém em internação, já temos 10. Já não tínhamos ninguém em isolamento, temos 106. E ainda a gente tem o discurso de que a coisa não vai acontecer e que medidas não podem ser tomadas. Tem que ser tomadas realmente. Para isso, nós estamos tomando deliberações antecipadas, porque vai chegar a hora que nem leite de UTI vai ter. Vai chegar a hora que não tem leitos de internação. Para isso, a administração tomou medidas de interferir. Nós estamos fazendo adaptações para dividir o fluxo dentro dos PS. Então, os equipamentos já estão chegando, porque a gente tem que tirar as pessoas da sala da sala de espera, como vocês viram na primeira imagem. Aquele fluxo de gente é um fluxo de quem vai procurar o PS normalmente. Se nós juntarmos pessoas que estão com síndrome gripal, que estão com desconfiança de uma situação mais avançada, ele pode
levar a contaminação para lá. Então, nós estamos levando eles para uma ala separada em cada PS, para não haver deslocamento muito grande dentro da cidade, as pessoas não devem caminhar muito pelo município. Então, uma interferência lá no PS Samambaia, fazendo um fluxo que nós chamamos de fluxo não cruzado, para que haja garantia dos pacientes que estão lá procurando outros atendimentos. No PS, que é tudo a mesma coisa, e aqui no PS anexo ao Irmanduce, só vai entrar pela porta atual do PS aqueles que não tiverem sintomas. Os que tiverem sintomas vão se dirigir ao lado de trás do PS, por isso estão sendo colocados equipamentos também que facilite o conforto de quem está esperando e garanta a segurança de quem está atendendo naquele trecho. O prédio do Irmanduce, o segundo andar vai ser só para internação de pacientes do coronavírus, de média complexidade, de baixa complexidade. Então, a gente está tomando essa dianteira. O quarto andar, que é a UTI, está sendo construída em fase final. Mais 10 dias estão prontas as obras de instalação de mais 30 leitos de UTI e outros 20 leitos que são externos, que vão facilitar com 50 leitos um enfrentamento do sistema. A gente sabe que precisa ter leitos de toda a magnitude. Estou me esforçando todos os dias, tenho ligado para tudo quanto é lugar para conseguir um aparelho que hoje é vital para o sistema, né? Hoje a gente precisa ter respiradores, a gente precisa de mais respiradores. Eu já tenho alguns respiradores na cidade, não são suficientes, porque eles não eram usados com o volume que vai ser demandar, mas nós temos hoje em torno de 30 respiradores. A gente espera, estamos fechando alguma importação para mais 50 equipamentos, para que a gente possa dar um suporte melhor para aqueles que, infelizmente, vierem necessitar de uma internação para que vierem a necessidade de ser entubados ou vierem com a necessidade de irem para a UTI, tem que ter o equipamento lá dentro. Então, medidas que não podem deixar de ser feitas, porque a gente não sabe qual é o volume, tá? Estamos também adaptando 2 complexos, um dos ginásios já fizemos inspeção, estamos em cima do ginásio Falcão e o ginásio Rodrigão, eles estão sendo adaptados. Vocês podem ver a imagem de um ginásio confortável, né? Se a gente vê o que está se adaptando em alguns lugares, que é campo de futebol, esse nós vamos ter um baixo custo de adaptação, mais as divisões, mais todo o complexo de apoio para o médico, ele tem toda uma condição sanitária para se instalar e um conforto técnico muito melhor. São 2 ginásios desses, então vão ser adaptados para 183 leitos de baixa complexidade para internar aqueles que não podem ficar em casa em isolamento, tem que vir para a internação, para um acompanhamento mais perto pelo médico e pela enfermagem, recebendo outro tipo de medicação, e aqueles que tiverem que ter internação mais perto de uma UTI ficarão no Hospital Irmanduce. Então, há uma disponibilidade de 224 leitos sendo programados e 50 leitos de UTI novos, o que a gente espera que ajude bastante, né? Nós temos 40 leitos de UTI, a cidade ficaria com disponibilidade de 90 leitos, mas sabemos muito bem que a gente continua tendo que internar a gente, né? Esses 40 já são insuficientes pela região de receber 30%, 40% é ocupado por leitos regionais. Vamos esperar que a gente não tenha tantos problemas na região ao longo desses meses, para que a gente não dependa de utilizar, inclusive, esses leitos e possa destinar a esses outros pacientes. Em linhas gerais, são medidas que a gente quer repassar com os senhores, dizer que estamos com grande dificuldade. Hoje fizemos uma reunião longa com os prefeitos, conversamos bastante sobre as questões locais, de bloqueio, de problemas de ordem estruturantes, de ausência de insumos. Vocês estão lendo muito nos jornais a pressão que os prefeitos estão fazendo, porque nós é que vamos operar o sistema, não é o Estado nem a União. O governador acaba de liberar recursos, é bem-vindo sempre algum recurso, não tem a dúvida, mas o que vai se gastar é 6, 7 vezes mais do que possa vir tanto do Ministério quanto do governo estadual. Só um respirador custa em torno de 64 mil, né?
Então imagine o volume de investimentos para você evitar que pessoas venham morrer. E esta coisa fez com que a gente tomasse medidas hoje de tentar entender o que aconteceu na fala do presidente ontem, tentar entender o que aconteceu com a liberação hoje, que nós vamos falar mais na frente da questão dos cultos, né, religiosos. E o quanto isso pode trazer uma massa para a rua. Então quero conversar um pouco sobre essa questão, mas antes dizer que estamos realizando um bloqueio. Esse bloqueio ele é necessário para quem oriente aquele que está chegando de fora, que vem para usar o apartamento de veraneio, que ele entenda que o papel dele é ficar na região, na cidade dele, porque quando a gente já está contaminado, não sabe. Então, o primeiro dia pode ficar incubado até quase 10 dias, né? 7, 10 dias. Então, os primeiros sintomas, né? Nem se percebe, ele vai ter o primeiro sintoma, alguns, um pouco mais bem lá na frente, mas ainda não está claro que também durante esse período, se ele já não está transferindo, né, durante a sua fala, pulverizando as gotículas, alguém põe a mão perto onde ele houve a queda dessas gotículas e acaba contaminado. Veja num casamento o que aconteceu. Então, se você está numa região da sua moradia, eu vou voltar sempre a falar do mesmo assunto. Se você ficar na sua região, até a vigilância sanitária tem mais facilidade de fazer uma ação. O próprio ministro falou ontem que, independente de determinado momento, nós podemos precisar fazer um fechamento de um bairro. É mais fácil, né? Bloquear um bairro inteiro, até porque tem mais número de volumes. Imaginou, se eu vou passar, eu estou querendo fazer um isolamento, eu saio do bairro X, vou para o Y, fico lá, né? Bom, mas eu já conversei com tanta gente naquele outro bairro, convivi, porque morava lá, fazia tudo que... Aí o que acontece? Vai para a casa do outro, da mãe, do tio, no outra região. A gente precisa dar uma informação de onde você é, né? Você, veraneio, para que você consiga agir naquele bairro ali, sabendo o que está acontecendo. Você tem mais volume, né? Ela não sabe qual é o volume que tem em cada lugar. Então, seria muito importante que a gente conscientizasse as pessoas a não virem. Cada um ficar no seu local de moradia, transitar o mínimo possível para que todo mundo saiba onde está o maior volume de propagação comunitária. A gente precisa saber onde está acontecendo isso, cada um de nós, que somos responsáveis por cada setor de saúde do país, né? E aí, em cima disso, a gente consiga agir com técnica, através de orientação médica. A gente podia falar diversas coisas aqui, mas eu, assim, precisa saber realmente como é que é esse entendimento. A gente já sabe, e pelas informações, nós falamos um pouco sobre os números, e nós 30% da população de Praia Grande, como no Brasil, está dentro da zona de risco, e que ainda faz parte da força de trabalho. E só foi possível se identificar porque nós, lá atrás, já tivemos uma crise na China que tentou e foi descobrindo gradativamente, que não sabe de a doença, que esses pacientes eram de risco. Na Itália, eles confirmaram esse processo, mas parece que ninguém quer acreditar que a coisa pode vir quando virar, né? Então, é muito difícil, porque cada um está fazendo o jogo que não deve, né? E antes de eu falar um pouco dos motivos, eu queria colocar aqui o gráfico para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Olha que eu vou voltar aqui no gráfico, nós temos um azul, a Itália, né? A Itália no azul. Olha o que é em 33 dias, onde ela foi parar. E ela já está batendo quase 10 mil mortes, vai bater nos 10 mil tranquilamente, infelizmente, em 30 dias. Então não é uma gripezinha, como a gente conversa, fala, não, é uma gripezinha. Ninguém consegue morrer em 30 dias 10 mil pessoas numa gripe. Então essa história de que é uma gripe, mas olha o que ela está provocando. Aí a Espanha não acreditou, que é o cinza. Olha lá o que aconteceu, no mesmo gráfico. Só que a Espanha não levou 25 dias para chegar perto, e deve passar
com o mesmo tempo, porque não ter tomado medida, deve chegar a 15 mil, porque está na média de mortes, isso vai chegar a 15 mil. Não é uma gripezinha, não. Tá? E o Brasil, que estava lentozinho, olha o que aconteceu no laranja, já está indo as mortes. Alguém falou assim, mas só são 60, era 58 até a hora do almoço, isso já deve ter maior. Porque assim como nós temos hoje 16 pessoas internadas em situação grave e gravíssima, né? Amanhã esse número pode ser muito mais grave. Como nós temos 106 pessoas em isolamento que podem evoluir, eles vêm para esse gráfico. Esse gráfico pode extrapolar. Agora imagine todas as cidades, né? Se isso aqui fizer isso aqui. Você vai notar que nós estamos tentando fazer isso aqui, ó. E voltar para o normal, que a gente consiga controlar a doença dentro da capacidade. Porque nós falamos que se esse número crescer muito, não é 50 leitos que vai resolver de UTI. Não são 50 ou 80 aparelhos de respiratórios que vão resolver o problema. Então a gente precisa, e não tem capacidade produtiva, a ponto do Ministério ter centralizado nele todos os aparelhos. Então, assim, nós queremos tomar as medidas preventivas porque é preferível chegar lá na frente e falar não aconteceu nada do que contar os cadáveres no meio da rua. Essa é a realidade que eu quero me furtar. Ninguém vai falar para mim, olha, você deixou de fazer. Eu vou fazer. Eu vou colocar toda essa infraestrutura à disposição. Não há dúvida. E eu estou tomando cautela dela de não desperdiçar. Por quê? 30% dela vai ser utilizado já na instalação da ampliação do Irmanduz. Então, nós já estávamos a caminho e, graças a Deus, vamos conseguir dar uma resposta dentro do possível. Né? Se precisar para o terceiro ginásio, nós vamos para o terceiro ginásio. Eu tenho 80 leitos guardados que foram tirados de lá, que nós íamos fazer a venda, mas nós vamos segurar camas antigas, vamos usar tudo. São Paulo está usando cama de exército mesmo, de rua. Nós não, nós vamos colocar o equipamento novo, mas se precisar eu vou colocar mais 80 lá. Eu espero não ter que ter 280 a 300 leitos só para o coronavírus. Aí é um caos total, né? A gente chegou onde não deveria ter chegado no Brasil. Para não chegar, só tem uma medida. Para esse gráfico, esse laranja, não começar a passar a Espanha e a gente fazer a curva descendente aqui, ó, só tem uma medida. Nós vamos ter que fazer com que todo mundo faça a sua lição de casa, entenda isso. Que as lideranças políticas, e disse isso ontem o presidente da Organização Mundial de Saúde, a maior autoridade em saúde do mundo, e ontem a gente assistiu todos os países do mundo fazendo quarentena, fazendo isolamento. Você viu a Índia, 1 bilhão de pessoas em isolamento. Você vê os Estados Unidos tomando medidas drásticas, a França, a Inglaterra, né? Todo mundo. Só nós é que queremos discutir se devemos ou não fazer esse isolamento. Tem gente que reclama porque já estamos em isolamento há quantos dias? 6 dias, dia 23 até dia 29. E já está reclamando que tem problema. Nós vamos ter problema econômico. Queremos. Mas a gente, assim, se a gente criar um problema de 15 dias, é melhor do que a gente ter um problema inadministrável como a Itália e a Espanha. Porque aí para a economia mesmo, por pior. Não só pelas mortes, pelo todo, mas também porque outros ficarão em situação mediana de doença que irão parar porque não podem trabalhar. Então você pode chegar num ponto de você ter 50% da população e grande parte da sua força de trabalho sem condições, sem produzir, então a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Outra coisa, se esta coisa se agravar de forma sistêmica no Brasil, nós vamos ter uma sociedade sem capacidade de produção e sem consumo, porque ela não vai sair para consumir. Ninguém vai descer para nenhuma região turística, porque ela está numa crise, numa pandemia, né? Então, assim, a gente às vezes fala de uma forma como se o poder público está sendo um carrasco. Ele não está sendo um carrasco, ele está sendo cauteloso.
porque as pessoas não acreditam nos números, né? Não acreditam nas informações. A gente, infelizmente, tem que se fincar no que aconteceu, né? E lá, nesses 3 países que já estão passando as duras penas, e a gente falava, nós vamos tentar sair dessa curva tomando medidas mais drásticas. É lógico, eu falava hoje até para alguns secretários, né? Argumentando sobre medidas e tomando medidas de que nós não podemos parar. Isso aqui é que eu vou voltar a falar, o que eu falei para eles, o que eu falei, acho que talvez na outra vez. As cidades são como um corpo vivo, né? A macrodrenagem são as nossas veias, artérias principais, as microdrenagens são nossas pequenas veias que saem por aí, irrigam este corpo humano, entendeu? E a gente não precisa ter bactérias, lixo jogado que vai contaminar essa cidade, que na verdade, as bactérias que dentro do nosso corpo. E assim, se a gente pudesse fazer um paralelo, corpo humano com sociedade. Eu gosto muito de ver essa coisa, porque a gente olhar para nós e olhar para o mundo, vai ver que ele tem uma semelhança construtiva, né? E aí, eu não posso parar de coletar lixo, né? Porque é o estresse que apareceu hoje. Eu não posso parar de fazer serviços que são vitais. O médico, quando não pode... Você não leva um cara para o hospital e fala, tem que dar uma banho antes de pôr para a cama. Não, cara. A prioridade é manter esse cara vivo. É manter os sinais vitais dele aqui. Então, a gente sabe que este paciente chamado sociedade, nesse momento, essa cidade, está com dificuldades, esse país. Mas eu não posso simplesmente achar que eu quero uma cidade como ela está. Olha, eu quero essa alegria de volta, eu quero isso. Agora, para ter isso de volta, eu preciso tomar medidas emergenciais para ter essa vitalidade, essa felicidade, a coisa alegre que nós somos, né? E queremos voltar a ser. Para isso, o que nós precisamos? Precisamos da ajuda de cada um dos senhores, né? Neste momento, os sinais vitais têm que ser colocados sob controle. E eu preciso de cada um em casa, fazendo o seu papel de isolamento, para nós, poder público, com esses 5.000 funcionários, que 7.000 estão sem trabalhar, os outros 5.000 não tem como. Eles é que controlam os sinais vitais dessa sociedade. Eu preciso coletar lixo, eu preciso continuar fazendo uma limpeza mínima para eu não provocar. Eu saio do corona, entro numa pandemia provocada pela sujeira, pela coleta de lixo. A ausência de coleta de lixo orgânico vai criar tão pior quanto isso. Eu não posso deixar de ter luz, senão eu vou matar o paciente lá no centro no hospital de campanha. Eu não posso deixar de ter água correndo nessas veias para chegar até uma casa, porque falar para levar a mão, mas se você não tem nem água, né? Não dá para ver. Eu não posso deixar de dar alimentação para as pessoas mais pobres, né? Nós estimamos 4.800 famílias que estão abaixo da linha da pobreza, que vão ter que fazer campanhas com empresários, e a Secretaria de Promoção Social já vai começar uma campanha amanhã, juntamente com o Shopping Litoral Plaza, que se colocou à disposição, vai doar materiais, mas vai fazer um chamamento para aqueles que estão melhor na vida, doarem a cesta básica, doarem um kit de limpeza com 2 cândidas e 4 sabonetes, porque incrível que pareça, tem gente que não tem sabonete em casa, compra uma pedra por mês, mas como ela vai ter que lavar a mão constantemente, nós estamos pedindo, ela não vai poder fazer. Então nós resolvemos fazer uma campanha pedindo 4 sabonetes, né? 2 litros de cândida, se quiser dar mais lá, envelopar num saco, e vamos também falar sobre alimentação. Não pode ser a granel, porque senão a gente tem dificuldade depois de chegar até essas pessoas. Nós temos um cadastro único, que é o cadastro de ação social, que tem informação social. Nós temos hoje 1.180 pessoas que trabalham como ambulante, que não estão mais vendendo na rua, por falta também de público na rua, isso é óbvio, né? Não é só porque nós proibimos, é que efetivamente não há aglomerado de gente, não há consumo, as pessoas não estão trabalhando. Automaticamente elas vão passar, são as primeiras a passar dificuldade em um curto espaço de tempo, né? Que elas tinham em casa vão durar 30 dias. Então a gente sabe que tem que se preparar,
porque mesmo que a gente supere isso em 30, 40, 50 dias, gradativamente saindo dessa quarentena, ele tem que retomar e ter oxigênio para isso. Sabemos que temos 342 catadores de material reciclável. Esses também terão que ser ajudados. Sabemos que uma parte das famílias que trabalham com reciclagem junto às duas cooperativas criadas pediram para a gente para não continuar separando esse material. Eu hoje falava com o secretário Katsu, temos que continuar fazendo a coleta seletiva, que é fundamental. Quero arranjar um galpão com a ajuda de algum empresário, um galpão com 10 mil metros, 5 mil metros, que esteja vazio, para a gente colocar material lá dentro, né? Para que a gente comece a estocar esses plásticos, esse papel, para ele não molhar, porque o céu aberto, se a gente tiver. Eu não gostaria de estar jogando junto com o lixo comum, isso no aterro sanitário. Não há necessidade disso. Quando voltar à normalidade, eles vão ter um estoque grande para eles venderem esse material e voltarem a ter a sua normalidade. Então, nós estamos mapeando isso. Nós temos 1.000 crianças, das 10 mil que estão em creche, que a mãe não tem como dar comida para eles, que isso foi identificado. Por isso que eu demorei para fechar os colégios, mais 3, 4 dias além dos outros, porque eu tenho senso de responsabilidade de saber que eu tinha que perguntar para cada um. Não é dar alimentação para 10 mil, porque muitas crianças que estão em colégio são de pessoas com poder aquisitivo melhor. Nós temos que deixar para ajudar aquele que não tem condições. E essas crianças já estão sendo ajudadas e serão ajudadas enquanto perdurar essa situação de estarem em casa para que a gente possa dar alimentação, que é a única alimentação que ele comia. Então, a ação social tem que estar trabalhando. Eu falo, são vocês que vão manter a situação vital, né, sob segurança desse paciente chamado cidadão pré-grandense, sociedade organizada. Não é simples assim chegar, vai todo mundo para casa, se esconde debaixo que nem uma tartaruga e pronto, acabou. Tira a cabeça só quando parar de bombardear. Talvez você nem sobreviva porque os seus sinais vitais já foram, acabou. Então, é isso que eu peço aos meus colaboradores, que a gente tenha essa percepção que cada um tem o seu papel. Por isso nós somos servidores públicos, né? Nós não somos funcionários. A gente gosta de ser chamado de colaborador e de servidor. Mas às vezes agem como se fôssemos funcionários, né? Simples, com obrigação de tomar lá da cá. Não, a gente é muito mais que isso. É uma missão de vida às vezes, né? E eu acho que é essa coisa que às vezes tem me deixado angustiado pela atitude de algumas pessoas. Na hora do bom senso agora, não é a hora da briga, não é a hora do atrito, não é a hora do fake news, é a hora da responsabilidade social. A gente quer voltar a ter essa praia aqui, frequentada por milhares de pessoas, né, todos os dias, e que a gente tem aquela alegria que nós tínhamos no verão, né? Todo mundo feliz, todo mundo irradiante, sabe? A gente estava, nem parecia que 60 dias depois a gente estaria nesse caos nacional e internacional. Eu ontem, vendo as imagens do mundo, fiquei impressionado com o que está acontecendo no Brasil. Então fiquei assim, estarrecido, mas fiquei mais impressionado com as imagens que vieram do mundo. Eu pensei assim, que eu não viveria para ver isso, essa crise internacional. E também não viveria para ver a irresponsabilidade de algumas figuras públicas, que elas têm, não é criar terror na sociedade, é ter senso de responsabilidade. E aí, vou pedir para todo mundo entender o que está acontecendo, colaborar, né, para que a gente possa enfrentar esses números. Esses 2 números que eu dei para os senhores, tanto dos que estão sendo monitorados já, e os que já estão em isolamento, eles já são grandes. Se somar os 2, nós passamos de 400. Então eu não sei ao dia que a gente receber os kits, se isso não cresce. E aí, como é uma doença de longo tempo, já pode levar 14 dias para evoluir efetivamente, cada um tem seu tempo, a gente ainda está no começo, porque quando semearam isso, a semente foi há pouco tempo, né, no gráfico que estava ali, a gente não sabia. Então, eu peço encarecidamente, entendo. E aí, quando o presidente da República hoje propõe que as igrejas, nós só estamos aqui com 7 dias, começou o primeiro caso, está indo rápido.
Então, assim, faz pouco tempo, sabe, que a gente começou para ficar discutindo se fecha ou não fecha. Eu acho que a gente rezar, eu quero conversar com todas as correntes religiosas. Será? A gente precisa ter menos possível de gente na rua. Dessas 350 mil pessoas que nós temos, a gente precisa ter o mínimo possível de pessoas frequentando, circulando, né? Se nós voltarmos a ter muita gente na rua, para a propensão a que alguém esteja contaminado, coloque a mão num banco de jardim, né? Respire em cima desse banco de jardim, vem o outro, bota a mão, ele leva a contaminação para ele e para a família dele. É isso que se quer evitar, não é outra coisa, quando você fala para vocês não circular. E aí é que eu pergunto, você vai numa igreja, né, cheia de gente, você está sujeito. Ah, mas só para rezar, sozinho, não tem culto? Não tem problema. A pergunta é que fica, quando eu estou falando aqui para essa mesa, se eu estiver contaminado, eu estou jogando aquele bafo que cai na mesa. Eu já falei isso, bota aqui a mão na mesa, bota na boca, alguém vem aqui, bota a mão na mesa, ele vai se contaminar. Agora imagine você ajoelhar, rezar, levantar e ir embora. Mas se você está naquele grupo que se contaminou e não sabe ainda, você está espalhando. Então, acho que a gente precisa ter essa percepção do que nós queremos fazer. Então, vamos ter essa consciência, vamos conversar religiosamente, vamos. A gente precisa ter essa preocupação. Rezar em casa, rezar no seu quarto, rezar na sala, rezar é bom, mas a gente precisa ter essa percepção de que a gente tem que ter, ser agora parceiros dessa exigência de ter menos gente circulando na rua. Enfim, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre os pedidos de informação que eu estou recebendo. Eu só volto a falar, eu estou muito preocupado com a falta de consciência de alguns grupos da sociedade, que estão preocupados mais com outras coisas, né, que a gente sabe, e do que efetivamente se preocupando com vidas humanas. Desde que seja o vizinho, para você está tudo bem, né? Mas não é bem assim. Nessa situação, você nunca sabe se você não será a próxima vítima. E aí entra a questão da solidariedade. Volto mais, já falei, vou falar todas as lives sobre isso. Eu acho que a gente tem que bater na mesma tecla todos os dias, né? Olha o PS vazio, tá vendo? Imagem real de agora lá, né? As pessoas até deixaram de ir para PS com receio, né? É um volume pequeno que estão indo, diminuiu a metade, e estão indo lá só aqueles realmente que estão com problema. E é bom que aconteça isso para que a gente possa ter essa força de trabalho que nós temos, e nós estamos contratando mais 200 pessoas, para efetivamente enfrentar esta pandemia. Mas voltando aqui à pergunta de algumas pessoas, ela falou que mora sozinha e tem dificuldade para fazer compras. Nós temos algumas centenas de pessoas nessa situação. Vamos seguir o exemplo daquele rapaz de São Paulo que mora num prédio e tem vizinhos que são idosos. Eu já falei, você vai sair para comprar alguma coisa para você? Pergunta para o vizinho que é idoso se ele quer que vá buscar água, se quer buscar alimentação. Pega, compra para ele esse material. Pega o dinheiro, leva lá, traz a notinha, entrega o produto, deixa na porta para aquele ou sujeito que está mais pode correr risco e pronto. A pessoa, quando pegar o material, toma cuidado, porque pode ser que quem levou tenha problemas. A gente em casa está pedindo por telefone, por delivery, tanto na quitanda, em qualquer lugar. Minha esposa, nós estamos dois sozinhos em casa, nem os filhos nem os netos. E eu saio para a rua, volto para me controlar, mas a gente já está tentando evitar de se relacionar dentro da família. Estou sentindo saudade dos netos? Estou. Estou sentindo saudade dos filhos. Mas é bom para nós todos. É a atitude que eu tomei. E quando a gente chega com alguma coisa da rua, a gente lava as frutas está lavando a fruta não com água, com sabão, para poder comer, para a gente tomar as cautelas. Eu acho que cada um vai fazer isso. Então eu diria o seguinte, ajude as pessoas que não podem, que são os idosos. E a questão da vacina, nós estamos hoje continuamos vacinando
as vacinas estão dando conta, a gente espera que a gente consiga vacinar todos, mas eu estou vendo, já vem uma queda de vacinação, porque muitas pessoas nunca gostaram de ser vacinadas, né? Do H1N1, né? Tão logo termine a etapa de vacinação, eu vou fazer um contato, pedir para a equipe das unidades de saúde da família, de identificar quem que não vacinou, manter o contato com elas, ver o motivo e vamos tentar vacinar. Nem que eu tenha que mandar ir na casa deles. Nós temos que fazer isso. Nós temos que chegar a 100% de vacinação. E começar a vacinação de professores para que quando eles voltarem à ativa, os policiais, os guardas municipais, a equipe de frente da saúde que precisa ser vacinada é a primeira que tem que ser vacinada. Então vamos vacinar porque ela já evita esses casos que a gente fica com suspeita, né? Se ele não se resfriar, o resfriado que ele tiver possivelmente é de corona, né? Então vai ficar muito mais fácil. É isso que o governo quer fazer, né? Separar o joio do trigo. Só vai para a rua se for numa urgência. Eu moro sozinho, sou Uber, devo trabalhar? Não está proibido de trabalhar, porque nós até nem controlaríamos isso. Você pode estar com o teu carro na rua, né? Agora, o que você tem que entender é perguntar, quem eu vou carregar? Né? 2, eu estou bem? Eu não tive com ninguém? Né? Essa é uma coisa que é difícil a gente controlar. Então, está no seu livre-arbítrio. Né? Eu sei que é difícil, mas se puder fazer pelo menos uma quarentenazinha pequena para entender esses 14 dias, é mais confortável para ambas as partes. E depois controlar com quem você vai carregar. Né? Você vai ter que ser seletivo no primeiro momento para evitar um problema para você. Né? E esperar que num curto prazo a gente tenha um remédio. Então estão testando diversos remédios. Se o remédio der certo, para aquelas gripes pequenas não vão conseguir curar. Agora, as mais graves, eu não tenho ainda uma certeza absoluta. E aí tem aquela questão econômica dos autônomos que eu já falei antes. O governo federal está estabelecendo medidas, né, de ajuda financeira. É ele que tem capacidade para isso, tem 54% da receita, o governo estadual 28%, então está tudo concentrado neles, é com eles que fica o dinheiro. Nós ficamos com as obrigações. Então, nós, prefeitura, não temos condições de fazer um programa de apoio, dando recursos financeiramente. Nós vamos liderar movimentos para dar ajuda para a alimentação. Falava para minha esposa outro dia que não descarto, logo depois desse período, que a gente, fatalmente por falta de consciência, alguns serão mandados embora porque esse capitalismo que eu chamo de selvagem não pode ter essa atitude. Ela falava para mim hoje que fulano que fez um belo de um filme falando que ia ter uma crise, que ia ter isso, ele está no melhor hotel de luxo do interior. Ali, eu conheço, não vou dar o nome do hotel para não fazer uma propaganda que o hotel não tem culpa. Então, é fácil gravar um filme de lá, né, de bermuda, dizendo que isso era uma gripezinha. Mas ele está longe de tudo, guardadinho, num hotel de grande luxo. E não vai ficar desempregado porque não produziu uma rolha até hoje. O que ele fez é vender vento na área dele. Eu não conheço uma indústria que ele liderou, eu não conheço um laboratório que ele liderou, mas eu conheço o dinheiro que ele aplicou. Isso é ruim, né? Eu conheço os empregados que o meu pai tinha há 40 anos e poucos anos atrás. Encontrei eles sempre na cidade. Então eu posso dizer que eu convivi com todas as massas. Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade do capital da Bolsa de Valores. Isso é muito ruim. E aí, são essas pessoas que estão criando essa celeuma, né? De que essas pessoas vão estar desempregadas? Vão. Então, provocadas por esse tipo de pessoa. Eu diria que é o seguinte: vamos ter que reativar o programa chamado PAD, Programa de Apoio ao Desempregado, que nós já tivemos, que foi muito forte quando nós tivemos nos anos 90 uma crise. As pessoas esquecem, nos anos 90, por volta de 94, 95,
houve aí uma quebradeira internacional, uma crise econômica profunda. Foi um dos piores momentos, né? Desde que eu estou na vida pública, do ponto de vista de desemprego, naquela época, pior do que já passamos agora, e nós criamos os programas de apoio ao desempregado na época. Então, eu não descarto a hipótese de estar criando esse programa novamente. Criando não, ele existe, mas poucas pessoas querem participar dele hoje porque estavam empregadas. Mas a gente vai aquecer ele, vai irrigar ele com novos recursos, vamos pedir recursos se precisar de outras fontes para fazer uma ajuda momentânea até a economia se ajustar e essas pessoas voltarem, como naquele momento voltaram, à sua vida normal. Não, mas cada caso é um momento. Eu volto a falar do paciente. O paciente está na cama, chegou lá no pronto-socorro, né? Você faz o mínimo possível do que não é necessário até. Mas você nem tira, às vezes, a roupa do cara, você corta na tesoura. Alguém vai falar, não tira aí, não mete a tesoura nessa calça. Ela é uma calça de grife, ela é uma bunda... Não, meu amigo, eu tenho que salvar o cara, ele está sangrando. Corta isso aí, ponto. Não é isso que os médicos fazem? Às vezes, corta com a tesoura e vai embora. Eu tenho que ver onde está o problema. Eu não posso ficar tirando devagarzinho. Lógico, assim, você tem que tomar medidas que não pode ficar desesperado, mas também não pode ser, não, vamos devagar, papapá. Não. Então a gente tem que, o que eu quero dizer, primeiro vamos atacar o problema que nós temos crucial agora, né? É fazer essas pessoas não morrerem, né? É fazer com que as pessoas não passem fome daqueles mais necessitados. E se a gente olhar para o lado, e olhar para frente, a gente vai encontrar alguém, e se a gente estender a mão àqueles que podem, talvez a gente consiga fazer mais todos juntos, porque um só não vai conseguir. Eu acho que o governo vai ajudar, é isso que eu quero falar. O presidente falou para a gente voltar para a rua, alguém perguntou aqui, né? É louco, é uma loucura, né, gente? A gente está há 9 dias, 6 dias de uma quarentena ainda, de um isolamento, não sei se o nome é adequado. Vamos fazer esse sacrifício desses próximos dias. Eu sei que é duro, está sendo duro para mim também, duro para segurar a barra na prefeitura, com as pessoas pressionando, na minha empresa também. Eu vejo as negociações hoje, mas, cara, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer é não estimular as pessoas a fazer a coisa errada. Se eu não quiser colher os frutos amargos, não para mim, para toda a sociedade praia-grandense. Eu quero fazer a minha parte, tá? Eu espero que esse PS que está vazio hoje, por pacientes normais, seja o quadro disso daqui 30 dias. Porque se ele estiver lotado e não cabendo gente lá dentro, será muito triste. Eu quero essa imagem aí, ó. E se essa imagem vier aí, alguém vai falar, olha lá, você fez tudo que você devia. Não, se todo mundo ficou em casa, isso vai ser a imagem de lá de trás, lá da frente. Então, fica aqui o meu recado, a minha solicitação para vocês. Queria que vocês entrassem no site da prefeitura, é www.praiagrande.sp.gov.br, volto a dizer, www.praiagrande.sp.gov.br, e lá você tem um banner com os boletins oficiais, com as informações sobre o local aonde você deve ligar, tipo call center, para ter orientação de saúde sobre o coronavírus. Não ligue lá para outras coisas, ligue para isso só para você perguntar, tô coriza, tô com assim, não estou sentindo o paladar, porque alguns não sentem nem o paladar, já na fase final. Não é normal, mas acontece, que eu vi hoje até uma entrevista de um, e você liga para o 162 ou para o 3495-1525, tá? É importante que você use esse site oficial para se informar. Lá você consegue cadastrar o seu condomínio e informação de quem está lá que você consegue se cadastrar para se colocar de prontidão como voluntário, tá? Nós vamos precisar de médico num determinado momento para o call center, que já está aposentado, pode ficar lá na retaguarda orientando. Nós vamos precisar de enfermeira que pode fazer isso também orientando, que já está aposentada. Nós vamos precisar de logística, como nós vamos começar agora a fazer
essa campanha de alimentação, nós vamos precisar de gente para armazenar, nós vamos precisar de gente para distribuir, nós vamos precisar de gente, tá? Gente na retaguarda sem correr risco. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com as imagens da cidade de Praia Grande, né? Que ela um dia volta, que logo, que essa não seja a imagem nossa, essa é a imagem desse gráfico, mas que essa seja a imagem que a gente quer que ela venha. Com esse sol, né? Com essa vitalidade da noite maravilhosa, né? Olha, quem é que não quer curtir novamente tudo isso, né? É isso. Boa noite. Que é a nossa feira. Boa noite, gente. Um abraço, hein? Fique com Deus.